Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal O Amor de Cristo Salva. Hoje vamos tocar em um tema que gera muita curiosidade, mas também muitas dúvidas e até medo: os sinais do fim dos tempos. Não se trata de um fim abrupto e sem sentido, mas sim do clímax da história da humanidade, culminando na volta de Jesus Cristo e no estabelecimento de seu reino eterno. As Escrituras nos dão um panorama geral dos eventos que precederão esse grande dia, não para nos causar pânico, mas para nos preparar e nos dar esperança. Jesus mesmo, em Mateus 24, quando questionado pelos discípulos sobre os sinais de sua vinda e do fim dos tempos, deu uma série de indicações claras. Embora sempre tenha existido a escala global da fome e a incapacidade de erradicá-la, mesmo com avanços tecnológicos, são vistas por muitos como um sinal. Cientistas atribuem isso a fatores geológicos e climáticos, mas para os crentes, esses eventos ressoam com as palavras de Jesus, servindo como lembretes da fragilidade da vida e da proximidade do fim. Vamos analisar algumas delas. Eles são como as dores de parto, que se intensificam e se tornam mais frequentes à medida que o nascimento se aproxima. Eles servem como um alerta, um chamado à vigilância e à preparação espiritual. Você já se pegou pensando se os eventos que vemos no mundo hoje, guerras, desastres e pandemias, são de fato o cumprimento de antigas profecias, hoje com a facilidade de comunicação? Vemos o surgimento de diversas doutrinas e líderes que se desviam da verdade bíblica, atraindo seguidores com promessas vazias. Em 2 Timóteo 3, versículos 1 a 5, o apóstolo Paulo descreve os últimos dias como tempos difíceis, onde as pessoas seriam amantes de si mesmas, amantes do dinheiro, presunçosas, arrogantes, blasfemadoras, desobedientes aos pais. O avanço tecnológico e a explosão de informações que vivemos hoje são vistos por muitos como um cumprimento dessa profecia, facilitando a disseminação do Evangelho, mas também de enganos. Em Mateus 24, versículo 14, ele disse: "E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Pessoas que antes professavam a fé cristã se desviam, abraçando filosofias e ideologias que contradizem os ensinamentos de Cristo. Isso é um sinal preocupante para muitos crentes. Através da tecnologia, da internet, das mídias sociais e do trabalho missionário incansável, a mensagem de Cristo está alcançando os confins da terra. Esse é, para muitos, o maior e mais animador sinal da proximidade da volta de Jesus. Ingratas, ímpias, sem amor, irreconciliáveis, caluniadoras, sem domínio próprio, cruéis, inimigas do bem, traidoras, impetuosas, orgulhosas, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Manter-se firme na fé, mesmo quando o amor esfria e a iniquidade se multiplica, é um testemunho poderoso. Portanto, amados, enquanto esperais estas coisas, procurai que sejais achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. A recente pandemia global de Covid-19, por exemplo, trouxe à tona discussões sobre o cumprimento dessa profecia, lembrando-nos da vulnerabilidade humana a doenças em larga escala. Eles nos lembram que a história tem um propósito e um destino, e que Deus está no controle de tudo. Mais do que curiosidades, esses sinais são um chamado à reflexão, à conversão e a uma vida de maior compromisso com Cristo. Evite especulações e ensinamentos que fixam datas para a volta de Jesus. Ele é a nossa esperança
em meio a um mundo conturbado. Se este vídeo te abençoou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e familiares e se inscreva no canal para mais conteúdos que edificam sua fé. Deixe nos comentários qual sinal mais te chamou a atenção e o que você pensa sobre o fim dos tempos. Nosso foco deve ser a preparação e a missão, não a data. Devemos nos engajar ativamente na proclamação da mensagem de Cristo, seja com nossas palavras, seja com nossas atitudes. Ele disse em Mateus 24, versículos 6 e 7: Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. Isso é fundamental para que o Evangelho seja pregado e compreendido por todas as nações. A pregação do Evangelho não é apenas um sinal, mas também a nossa missão, a nossa responsabilidade como crentes. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Isso significa estar atento aos sinais, mas não com medo, e sim com um discernimento espiritual, buscando a Deus em oração constante. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Vemos um aumento da violência, da corrupção e da indiferença ao sofrimento alheio, o que muitos interpretam como um cumprimento dessa profecia. Será que a Bíblia já nos alertava sobre tudo isso? Prepare-se, porque neste vídeo vamos desvendar o que as Escrituras realmente dizem sobre o fim dos tempos, desmistificando algumas ideias e revelando verdades que podem te surpreender. Fique conosco até o final para entender a perspectiva bíblica sobre o futuro. Vamos lá! Antes de falarmos sobre os sinais, é fundamental entender que a Bíblia aborda o tema do fim dos tempos de uma forma muito específica. Jesus começou a descrever o que ele chamou de princípio das dores. Desde os tempos de Jesus, a humanidade tem sido marcada por conflitos. No entanto, a intensidade e a escala das guerras modernas, juntamente com a constante ameaça de novos conflitos globais, são frequentemente citadas como um cumprimento contínuo dessa profecia. A proliferação de armas e a facilidade de disseminação de notícias sobre conflitos em qualquer parte do mundo amplificam essa percepção. A fome é uma realidade devastadora em muitas partes do mundo, exacerbada por conflitos, mudanças climáticas e desigualdades sociais. A frequência e a intensidade de terremotos, tsunamis, inundações e outros desastres naturais parecem estar aumentando, embora não explicitamente mencionadas em Mateus 24. Outras passagens e a interpretação de pestilências como parte dos princípios das dores são comuns. É importante notar que Jesus disse que esses seriam apenas o princípio das dores, não o fim em si. Além dos sinais gerais, a Bíblia também descreve mudanças no caráter da humanidade e o surgimento de fenômenos religiosos e sociais específicos. Jesus também profetizou em Mateus 2:4 e 12, e, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Jesus alertou repetidamente sobre o surgimento de falsos messias e profetas, que enganariam a muitos com sinais e prodígios. A Bíblia também fala de um grande afastamento da fé verdadeira nos últimos dias, embora não seja um sinal no sentido de calamidade. O livro de Daniel 12:4 menciona que nos últimos tempos o conhecimento se multiplicará. No meio de todos esses sinais desafiadores, Jesus nos deu um sinal de esperança e um propósito claro para a igreja. Nunca na história o Evangelho foi tão amplamente difundido como hoje. A Bíblia está sendo traduzida para cada vez mais idiomas e dialetos, tornando-se acessível a bilhões de pessoas. Este é o grande sinal que nos dá a certeza de que, apesar de todas as dificuldades, o plano de Deus
está se cumprindo. Diante de tantos sinais, a pergunta que fica é: o que devemos fazer? A Bíblia nos dá algumas orientações claras. Jesus nos exortou a vigiar e orar. Em meio às dificuldades, a perseverança é fundamental. Como vimos, a disseminação do Evangelho é o grande sinal. A Bíblia nos chama à santidade, a viver de forma que agrade a Deus, purificando-nos e nos preparando para o encontro com o Senhor. É crucial lembrar que Jesus disse, quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Os sinais do fim dos tempos não são para nos amedrontar, mas para nos despertar. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, ou se sente distante dele, este é o momento de se aproximar. Até nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus.